Nesse vídeo vamos fazer a parte de baixo da estrutura da nossa escada e a divisão dos degraus. Também vamos fazer toda a parte de solda e eu vou dar umas dicas importantes nesse vídeo que você não pode perder. Aqui eu quero mostrar a importância que se tem de você fazer um projeto desse no computador, utilizando, por exemplo, o SketchUp. Esses tipos de corte, as medidas, tudo você tem no programa. Então isso facilita muito a vida do serralheiro, porque você vai pegar todas as medidas na obra. Por exemplo, você vai ir lá, medir aqui, ó, o espaço que você tem, vai medir a altura, a distância que o cliente tem aqui para você poder fazer a escada. Depois de colocar todas as medidas no papel, fazer a medição de piso a piso do pavimento superior, com todas as medidas tiradas, fica muito mais fácil para você fazer o projeto. E eu quero aqui incentivar você a utilizar esse tipo de programa. Pode ser um da sua preferência. Eu acho que o SketchUp é o mais fácil de todos para mexer e também a versão gratuita dá para fazer todo esse projeto que eu estou fazendo aqui. Por que eu quero incentivar você a utilizar? Porque aqui você vai ganhar tempo. O que eu quero dizer com isso? O projeto feito em cima das medidas, o ideal é que você volte na casa do cliente, tire novamente as medidas, todas as medidas dele. Depois que você mediu, fez um orçamento para o cliente, o ideal é que você, fechando o negócio, volte lá, tire todas as medidas novamente para não ter erro nenhum. Aí você confirma as medidas, está tudo ok, bate com as medidas que você tirou primeiro. Aí você, colocando aqui num projetinho desse aqui, você consegue cortar todo o material. Aí tudo que você puder montar na oficina para levar pronto, é bacana, isso você ganha tempo. Ou você levar tudo cortado para montar na casa do cliente também. Então, isso aqui vai facilitar a sua vida. Por que eu quero incentivar? Isso vai ajudar você a ganhar tempo. Por exemplo, aqui, ó. Olha que interessante. Aqui nós temos um ângulo, aqui nós temos outro ângulo. Se você for tirar na raça, dá para fazer? Dá. No passado, eu já fiz na raça, colocando as peças por cima, riscando aqui, ó, usando um nível, usando uma régua de alumínio, tentando encontrar aqui, calçando, para conseguir fazer o ângulo correto aqui para poder cortar a peça, porque eu não tinha, né, recursos na época, muito menos esse tipo de programa para me ajudar. Hoje tem, aqui é muito fácil, ó. Você vem em ferramentas, já mostrei aqui no vídeo anterior, transferidor. Você colocou o transferidor aqui, olha que legal, clicou para cá na chapa, clicou aqui, pronto, tá aqui, ângulo 55,8. Pronto, você já tem esse ângulo aqui. Olha que bacana. Então você vai passar esse ângulo para a peça. Você vai pegar aqui o comprimento máximo dela, tá vendo? Que é dessa ponta até nessa. Então aqui nós sabemos que você já tem que cortar em 55,8 o ângulo. E aqui embaixo, na hora que colocarmos aqui, ó, deixa eu achar o ângulo aqui também. Pronto. Aqui nós temos o ângulo de 34,2. Significa, dentro do meu projeto eu tenho esse ângulo e esse outro aqui. Ótimo, fechou. É só eu pegar o transferidor de grau ou pegar o goniômetro e colocar aqui a medida, como eu vou fazer nesse vídeo para vocês verem como que eu faço esse risco. Porém aqui, tá vendo que aqui para o encaixe, ó, algumas pessoas podem ter dúvida, mas aqui você riscou o ângulo para cá, faz o corte da peça usando um pedaço dessa própria chapa aqui para você encostar e achar esse pedacinho, porque essa peça aqui tem que ter esse encaixe passando, para você chegar a encaixar e fazer a solda aqui e aqui. Aqui para tirar o comprimento, mesmo com os ângulos, é fácil, ó, pega na extremidade aqui, na ponta maior da peça até aqui, ó, dá 1,81 m. Pronto, você já tem a medida. Viu como é fácil utilizar o programa? Você vai cortar uma peça com 1,81 m, vai jogar a angulação que deu aqui no programa e aqui riscou, cortou, pronto, a peça está prontinha. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo como é fácil com esse programa você encontrar essas medidas. Isso vai agilizar muito a sua vida aí, a não perder tempo na hora da execução. Já vou iniciar com o goniômetro colocando aí o grau que me deu dentro do projeto do SketchUp e assim transferir para a peça. Nesse ponto, para mim achar o dente que eu preciso deixar na peça,
eu vou fazer a marcação com 200 milímetros, que é a largura do meu perfil. Reparem que a medida do ângulo que deu no projeto eu transferi com o goniômetro para a peça, e olha como fica perfeito dos dois lados. Agora eu aproveito para passar as medidas que eu fiz na primeira peça para a segunda peça. No caso da segunda peça, como ele vai ser soldado naquele tubo industrial 50 por 50 na chapa 13, eu não faço o dente, pois ele vai descer reto, sem o dente dessa angulação, para que eu possa fazer uma solda de fora a fora. Vocês vão ver isso mais à frente no vídeo, quando eu for fazer a solda. Então aqui não temos esse dente. Reparem que o esquadro magnético ajuda muito na hora de puxar a chapa para ele ficar mais encostado possível à chapa. Essa furação que eu fiz com a broca 10 milímetros é para poder passar o parabolt. E nós vamos fazer duas chapas para poder fixar a parte de baixo das laterais da nossa escada, utilizando um ferro chato de 1,5 polegadas por 3,16. Aqui eu coloco a mesma distância para ficar igual dos dois lados. Confiro a medida desse lado, que é 45 milímetros, eu transfiro a medida para o outro lado, pois aqui eu vou colocar a madeira do patamar e eu preciso que essa estrutura lateral venha a sair zerado da parte de cima da madeira, que é 45 milímetros. Vou conferir o paralelismo em relação à parede, porém é só como referência, pois o esquadro nós vamos tirar perfeitamente da escada. Não esqueça de sempre conferir com um nível de mão confiável, pois esse nível de mão vai ajudar muito as peças ficarem exatamente no plumo. Agora sim eu vou tirar o esquadro, pois tem que ficar perfeito toda a parte de esquadrejamento da escada. As medidas que eu tiro paralelo é só para a gente deixar ela mais ou menos no rumo, mas o que vale mesmo é o esquadro, então é hora de bater o X e deixar o paralelo perfeito, assim como o esquadro.
Agora eu vou soldar toda a estrutura da escada para depois darmos acabamento e dar continuidade na execução da escada. A estrutura da escada em si está toda soldada. Agora eu quero dar uma dica importante sobre solda quando você está mexendo com uma estrutura desse porte. Vale lembrar que você pode ser o melhor soldador do mundo, você pode ter o melhor acabamento, mas jamais um cliente vai querer ver a sua solda exposta. Então, por melhor e mais bonita que ela fique, sempre dê acabamento e deixe tudo liso, aonde está sendo visível. Locais aonde não se enxerga, principalmente dentro de toda a estrutura, você deixa a solda bruta, não tem problema algum. Isso é bom porque fica até mais reforçada a estrutura. Você não precisa dar um acabamento. O acabamento é somente nas áreas onde aparece. E agora eu vou fazer todo o acabamento da escada e vou mostrar como deve ficar a parte visível da escada. Até porque o cliente quer uma escada bonita, uma escada bem feita. Então lembre-se, para ficar bem feita uma escada, você precisa da penetração na solda, porque de um lado você vai ter que deixar liso. Então essa solda tem que dar penetração. E do outro, se você conseguir soldar pelo lado de dentro, maravilha, melhor ainda. Agora, se você não consegue, não tem acesso a alguma parte da escada que você está fabricando, lembre-se de aumentar um pouco mais a corrente do equipamento e soldar para que dê penetração, para na hora que você deixar o acabamento liso, totalmente emendado a chapa ali, lisinha, do jeito que o cliente gosta de ver, muito bem feito o acabamento, a solda tem que ter ficado pelo lado de dentro com penetração, porque a fabricação de uma escada é de muita responsabilidade. Lembre-se, são pessoas que estão transitando nela. Então, se uma solda não ficar bem feita, não der penetração e vier o material a se separar, aquela solda não resistir, com certeza vai acontecer um acidente. Então, uma coisa é você fazer uma solda simples, uma solda que não deu penetração em uma lixeira, por exemplo. A lixeira só vai ser colocado lixo. Se aquela solda vier a romper, o máximo que pode acontecer é o lixo cair no chão. Aonde tem pessoas, não. Tem que ser uma solda de responsabilidade, tá ok? É hora de cortar as cantoneiras que vão dar a base para os nossos degraus. Essas cantoneiras são de 1 polegada por 3,16 de espessura. O ideal é sempre tirar a rebarba em um esmeril, ou com uma esmerilhadeira com disco flap ou disco de desbaste. Feito o corte de todas as cantoneiras, eu faço um gabarito na base da furadeira para que todos os furos saiam iguais nas cantoneiras, pois esse furo que eu vou fazer é para fazer a fixação por baixo dos degraus de madeira com o aço. O furo a ser feito vai ser com base no parafuso que vai ser utilizado a fixação dos degraus. Eu estou fazendo um furo com uma broca de 6 mm. Eu vou começar dando a dica se o degrau for de aço. Se for de aço, depois que fizer as divisões, nesse caso você não precisa dar desconto nenhum. E sim colocar aqui a divisão aonde vai ser o degrau. Então eu peguei um perfil, só para enfatizar aqui, colocou ele na divisão correta, então ele já vai colocar no nível, onde está a chapa. Você vai fazer a solda aqui, se possível sempre interna, para do lado externo ficar mais bonito. E pode ser chapa lisa que você vai usar, ou aquela chapa xadrez, como essa que está na imagem.
Você pode utilizar aí o degrau com a dobra que tiver no projeto ou que você preferir, ou o seu cliente escolher. Porém, então aqui não há desconto, você vai colocar e esse vai ser já a medida real. É só colocar na divisão e fazer a solda. O modelo que eu escolhi, os degraus são de madeira. Então vai ser aço e madeira. Eu vou pegar a cantoneira e vou soldar aqui. Mas eu não posso fazer a divisão e soldar a cantoneira na divisão. Senão, a hora que eu colocar a madeira fica para cima. Eu fiz aqui um corte em uma madeira, que eu vou colocar ela aqui para fazer o degrau. Então ela vai ficar assim, ó. Então, essa chapa tem que ser soldada sempre dando o desconto da chapa. Isso significa, aonde vai ser o final do degrau é onde eu vou riscar a divisão. Então, tem que ficar tudo com a mesma divisão. É essa parte do patamar aqui que eu tenho que riscar. Porém, eu preciso dar o desconto da madeira para mim soldar a chapa, porque se eu soldo a chapa no risco, quando eu colocar o degrau, ó, ele fica para fora da escada. Então, cuidado se for acrescentar madeira, vidro, seja o que for no degrau, se não for o degrau já de aço, então você tem que dar o desconto do material que vai ser colocado em cima, tá ok? Para começar a fazer a colocação dos degraus, tanto faz se começa de baixo para cima ou de cima para baixo. Até porque aqui, como eu já mostrei, nós estamos seguindo um projeto que eu fiz. Então eu já tenho as medidas dos degraus, mas eu quero mostrar o passo a passo para que você consiga então colocar de forma correta. Então você pode ter a dúvida: começo colocando os degraus de baixo até em cima ou eu começo de cima até embaixo? Nesse caso, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Significa, tanto faz se você começa de baixo para cima quanto de cima para baixo. Aí vai ser a sua forma de trabalho. Você acha melhor vir soldando de cima para baixo? Sem problema nenhum. Se você achar mais fácil, pode vir de baixo para cima sem problema, tá ok? Isso não vai alterar. O maior segredo é fazer uma divisão de distância correta. Então lembre-se sempre, a divisão deve ser conferida 2, 3, 4 vezes. Quantas vezes for possível, faça a conferência, porque depois que tiver soldado, se chegar ali em cima e der errado a medida, aí é tarde demais. Ou se você vir de cima para baixo e a diferença do degrau ficar de um para o outro, ou no último ou no primeiro, então isso vai ser muito trabalhoso, você ter que desmanchar tudo, ou a insatisfação do cliente. Então lembre-se, tire quantas vezes for possível a medida, mas tenha certeza que todas as divisões estão ok. Eu faço a marcação da altura com a trena e a partir daí eu vou começar a fazer todas as marcações utilizando o nível a laser. Pois o nível a laser, ele me dá a medida dos dois lados, isso facilita muito o meu trabalho. Se você não tem o nível a laser, não tem problema, você consegue fazer com um nível de mão, porém você vai ter que ter um nível de mão maior para que você possa transferir sempre de um lado para o outro para ficar perfeito. Até aquele nível que os pedreiros usam, que é uma mangueira com água, também dá certo. Feitas as marcações com o distanciamento correto, que é a altura do espelho, eu vou utilizar a madeira como gabarito apoiado na cantoneira para mim colocar no risco na parte de cima do degrau e assim eu consigo soldar a cantoneira para que não dê nenhum erro na divisão dos degraus. Nessa parte que estou utilizando laser, notem que eu não estou usando a madeira como gabarito, eu já estou colocando laser direto na face superior da cantoneira. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui facilita muito mais o meu trabalho. Na primeira etapa da escada, eu fiz daquele jeito utilizando a madeira, porque você que é iniciante e está assistindo esse vídeo para aprender a fazer uma escada,
não errar. Dessa forma, você fez as divisões dos espelhos, como eu ensino o cálculo no primeiro vídeo, você pode fazer exatamente assim, utilizar a madeira ou vidro ou o material que você vai utilizar e aí você não vai ter problema de dar uma diferença no último degrau se você começar de baixo ou no primeiro degrau se você começar de cima. Então, muito importante que quando você tiver mais experiência, você já pode ir dando desconto, pois assim não tem perigo de errar. Mas isso é quando for adquirindo mais experiência. Como eu disse, eu estou fazendo um passo a passo mais detalhado para que vocês vejam a construção mais fácil possível. Tá ok?